pergunta da Ana. Sobre a recusa, que às vezes acontece em um momento crucial, o que fazer? Como fazer? Acho que ela quis dizer com relação à recusa, talvez, do tratamento, algum procedimento, né? Então, veja que quando a gente autoriza, vamos dizer, essa recusa, quer dizer, ela tem um espaço, né, para ela ser... Obrigada. Para o paciente dizer, olha, eu não quero esse tratamento, né? Vamos dizer, nesse momento, é muito importante a gente entender que nós não devemos começar a coisa a partir da recusa, dizer, não quer, então tá bom, está resolvido, né? Eu acho que é muito importante a gente entender o porquê da recusa, né? O paciente poder se colocar em relação à recusa, né? Porque existem muitas crenças, né, em relação a certos tratamentos, principalmente os modificadores, né, pensando na oncologia, mas a gente pode pensar em outros também. A químio é vista sempre como uma situação que traz muito sofrimento, a rádio, enfim, o paciente diz, eu não quero mais, né? Às vezes, no momento da crise, né, em que é tomada a decisão e tal, que esse tratamento precisaria ser realizado e tal, né, o paciente não quer, porque ele está chateado com o que aconteceu, se sente frustrado e tal. Então, gente, eu sei que é difícil isso, porque ele sempre pensa num processo, num tempo e tal, mas, se possível, procurar ouvir o motivo, a motivação do paciente para a recusa, né? E aí a gente poder entender e começar a pensar a partir disso, porque as ideias podem ser modificadas com o tempo. Às vezes, a gente pode dar um tempo, que eu não sei qual é esse tempo exatamente, mas dizer, olha, você quer ter algumas horas, um dia para pensar sobre isso, conversar com as pessoas próximas e tal, né? E aí, eu acho muito importante o profissional poder dizer o porquê da recomendação desse tratamento, né? Para que isso possa ser compreendido também pelo paciente, porque está sendo recomendado. Porque muitas vezes é só dito, olha, você vai ter que fazer tal tratamento, mas por quê? Né? Quais os benefícios que ele traz? Quais os efeitos colaterais que eles têm? E o que a gente vai propor para que esses efeitos colaterais possam ser aliviados. E aí vamos pensar um pouquinho, dá uma pensada, conversa com uma pessoa de confiança, a gente volta a falar amanhã ou depois de amanhã, ou sei lá, qualquer coisa. É possível isso no serviço? Não é possível? Por que é importante a gente saber a motivação? Porque muitas vezes o paciente está baseado numa crença errônea e ela pode ser modificada, né? Então, é muito importante isso, a gente não agir como um revide. O paciente não quer, então tá bom, então não quer, não quer. Né? Nós não estamos em posição de revide, nós estamos em posição de conciliação. Tá certo? Nós somos facilitadores. O paciente tem a prerrogativa para a recusa de tratamento? Tem. E se, de fato, a recusa prevalecer, isto vai para o prontuário. O paciente foi esclarecido, profissionais trouxeram a motivação para a recomendação desse tratamento, e a gente segue, porque é possível, volto a dizer para vocês, que depois de conversar, de não sei o quê, o paciente poder mudar o seu ponto de vista, mudar a sua recusa. Nós não somos assim, máquinas, né? Então, por favor, lidem com seus sentimentos diante de uma recusa de tratamento. A recusa não é contra vocês, a recusa é um processo do paciente, tá? Isso é muito importante. Profissionais que se sentirem agredidos porque um paciente recusa um tratamento precisam de cuidados, de aconselhamento e tal, porque o processo não é contra vocês, o processo é da pessoa. E o prontuário é muito importante que ele seja preenchido de forma adequada, para que não haja realmente a questão do processo, sei lá eu que outras coisas. Isso também é ensinado em atividades de formação em cuidados paliativos. Tá bom?
A gente deve caminhar em direção a decisões compartilhadas, lembrando sempre, o paciente é quem sabe sobre sua própria vida. Profissional é quem sabe sobre os tratamentos e, de preferência, os tratamentos centrados nas necessidades do paciente. Dessa conjunção deve sair no melhor, pelo menos a tentativa do melhor. Marcela, contribuir um pouquinho. Só quero compartilhar também que eu acho que esse é um ponto muito importante e a gente, às vezes, vê muita dificuldade até de entendimento e, às vezes, de colegas mesmo. Mas ele pode recusar? Pode. O paciente ele tem autonomia para isso, desde que ele esteja lúcido, orientado, pleno de suas faculdades mentais, né? E é importante a gente acolher isso, porque se a gente se coloca no lugar do outro, às vezes isso não faz sentido para nós. Mas como ele não aceita isso, né? Mas nem sempre o que faz sentido para a gente faz sentido para o outro. Então, isso que a doutora Maria Júlia está falando é muito importante da gente respeitar o que é de valor para o outro, o que é de sagrado para o outro. E quando vem essa pergunta, eu faço plantão em sala de emergência. E acho que a doutora Rô está aí, ela vai lembrar dessa história dessa paciente, só para poder compartilhar. Eu peguei um plantão e o horário de visita da noite é 9h. E quando tinha uma paciente de um acesso difícil para ser passado, para ser feito hemodiálise. E eu falei assim, não, tranquilo, depois da visita nós vamos passar o acesso. E quando chegou o horário da visita, eu não entendia, porque a paciente não estava queixando de nada, ela estava na sala de emergência, plena, conversando, com noradrenalina, dose baixa, mas sem queixas, ela estava bem, conversou comigo, disse que estava tudo bem. E a filha chorando. E eu falei assim, mas o que foi? Fica tranquila, sua mãe vai ficar bem, a gente vai passar o acesso, ela vai dialisar depois da visita. E aí, depois você vai ficar com ela no outro. Não é isso, doutora. Aí ela me puxou para o ladinho e ela falou assim, minha mãe não quer dialisar. Daí eu falei assim, perguntei para a paciente, é verdade isso? A senhora não quer fazer diálise? E ela disse assim, não, doutora, mas o médico falou que eu tinha que fazer, e aí eu vou fazer o quê? Vou fazer, né? E aí eu perguntei, mas por que a senhora não quer? E ela trabalhava, ela trabalhou a vida inteira no serviço, né, como serviços gerais, no serviço de hemodiálise lá da Santa Casa, e ela falou que aquele tipo de tratamento não fazia sentido para a vida dela. Era só ela, essa filha ela era filha única, então, assim, ela falava assim, eu não sei como respeitar. A filha, doutora, eu entendo que se a gente não dialisar, minha mãe, né, o que isso, mas eu não gostaria que ela fosse obrigada. Ela tem todo o direito. Então, eu falei assim, a senhora entende? A filha entendeu. Nós tiramos ela da sala vermelha aquela noite, colocamos e mantivemos a droga vasoativa, dose baixa, enquanto ela estivesse consciente, orientada. E demorou umas 48 horas para ela fazer a despedida. A filha agradeceu muito, mas, assim, é preciso que toda a equipe esteja entendendo, que todo mundo saiba que nós não estamos interrompendo nada quando a gente faz isso. A gente está apenas respeitando a autonomia do paciente, a autonomia de aquilo não faz sentido para ele. E, de repente, se fosse para mim, olha, talvez faça sentido, mas é importante a gente respeitar os valores do outro, que é sagrado para o outro. E a gente tem... como que a gente se fortalece com isso? Documentando em prontuário, de forma clara, de forma objetiva, e, principalmente, compartilhando com a família. Mas compartilhando de uma maneira verdadeira, de uma maneira respeitosa, não correndo, porque isso demanda tempo. E, às vezes, é muito mais fácil a gente encaminhar o paciente para o CTI,
é muito mais fácil a gente fazer qualquer procedimento invasivo ou qualquer outra coisa que talvez... Por quê? Porque fazer esse certo demanda tempo. Tá bom? Era só para complementar isso. Obrigada, doutora.